Bem-vindo a mais uma videoaula do canal Pílulas do Conhecimento. Eu sou o professor Maicon Teixeira de Matos e hoje vamos falar sobre campo magnético de correntes elétricas em fio retilíneos. Mas antes eu vou fazer um pedido a vocês. Se essa aula ajudar vocês nos seus estudos, inscreva-se no canal, comente, compartilhe, deixe o seu gostei, o famoso like e ative as notificações para receber os novos vídeos. Mas vamos lá, vamos para o que interessa para a aula. Antes de nós começar a aula, vamos fazer uma revisãozinha de alguns conceitos básicos, tá? Primeiro, temos um fio, a intensidade de corrente do fio flui nesse sentido, então quer dizer, ele está partindo para cá. O que nós temos que fazer? É colocar o dedão no sentido da intensidade de corrente e os outros dedos, os outros 4 dedos, vão te dar o sentido das linhas de campo magnético. Então é como fosse aqui, ó. Estou com a caneta aqui, o dedão fluindo para cá, peguei e fiz isso aqui, ó. Esse sentido é a regra da mão direita. Vamos olhar isso de duas maneiras. Eu posso olhar isto frontalmente, o fio está subindo aqui, ó, ou visto ele assim, só a pontinha do fio. Bem, saindo do papel, tá vindo em direção aos meus olhos, a corrente está fluindo em direção aos meus olhos. Tá? Quando ele está saindo do papel, a vista dele assim não vai mudar nada. A superior é um círculo com uma bolinha dentro. Esta é a representação. O dedão vai ficar no sentido do campo, para cima, e os outros dedos vão fazer o sentido das linhas de campo. Então as linhas de campo vão ser nesse sentido aqui. Então, observe, aqui elas entram no papel. Entrando a representação, a bolinha com a cruzinha. Só vou fazer as cruzinhas aqui, que senão vai ficar muito feio. Ó. Várias. Então vamos tentar, vamos lá. Ó, eu falei que não ia ficar dos mais bonitos, mas está nessa. Toda linha de campo que entra no papel vai sair do outro lado em algum local. Perfeito? Quanto mais afastado do fio, menor a interação, menos força vai ter. Agora aqui, como é que faço? Vou fazer uma representação de uma só dessas linhas. No sentido anti-horário, é o sentido das linhas de campo. Só que nós temos o vetor campo magnético. O vetor campo magnético, ele é tangencial ao ponto. Então, o B vai ser nesse sentido. Aqui vai ser neste sentido. E aqui neste sentido. Perfeito? Isto é saindo do papel. Vamos olhar agora para ele entrando no papel. Ele entrando no papel, ele vai ter a representação olhando superiormente. É uma bolinha com a cruzinha. Então, ele está indo em direção ao papel. Ó. Então, é nesse sentido. Nós vamos pegar apontar o dedão para o lado que está colocado. Então, nesse caso aqui para baixo, ele vai entrar no papel deste lado e vai sair deste lado. Esse vai ser as linhas de campo. Então, ele está entrando no papel. Ele está entrando no papel. É uma bolinha com uma cruzinha. São várias aqui desse lado. E ele está saindo do papel. É uma bolinha com um pontinho dentro. Perfeito? Então, essa é a nossa representação. Vamos olhar agora uma vista superior disso. Como é que fica? Desenhei aqui a vista superior. O sentido do campo é o sentido horário. Então ele vai ser, o sentido das linhas de campo, desculpe, vai ser no sentido horário. Está aqui o sentido dele. O vetor campo magnético agora é tangencial ao ponto. Então quer dizer, toca em um só lugar. Então vamos aqui, tangencial. Tá? Tangencial. Aqui. Perfeito? Então, o que é tangencial? Só para nos deixar claro, seria uma linha que neste ponto forma um ângulo de 90 graus. Isso aqui que está dizendo. Então, vamos lá. A equação que a gente vai usar é esta. Intensidade do vetor de indução magnética
permeabilidade magnética, intensidade de corrente, distância e 2π. Isso aqui é um número. Beleza? Vamos lá ao que interessa. Então nós temos dois fios. O sentido deste fio será no sentido nesta direção, com 6 amperes. Neste fio vai ser nesta direção, 3 amperes. A distância que eles estão separados, a distância deles, de 4 centímetros. A gente vai botar um ponto P aqui. E esse ponto P está a 2 centímetros deste fio. Então, consequentemente, 2 centímetros. Bem no meio. Eu vou chamar esse fio aqui de 1 e esse outro fio de 2. Beleza? Então vamos lá. Os dados do problema estão aí, então vão postados nos seus devidos lugares. Vamos fazer primeiro as linhas de campo. Sentido aqui, dedão aqui, então ele vai fazer esse movimento. Ele vai sair os dedos daqui e vai entrar aqui. Perfeito? Se ele vai entrar, o que interessa é aqui no meio. Aqui ele entra. Opa, ficou feinho essa cruzinha, né? Aqui ele entra e aqui ele sai. O outro fio vai fazer a interação da seguinte maneira. O fio está nesse sentido. Nós vamos botar o dedão aqui. Ele vai entrar aqui. Ele vai entrar aqui. E vai sair aqui. Entre os fios, as linhas de campo entram. E aqui a linha de campo sai. O que nos interessa é essa situação aqui, ó. Os dois estão entrando. Então, olha só o que a gente vai fazer. O campo magnético resultante vai ser o campo do 1, o valor do campo do 1, mais o valor do campo do 2. Porque os dois têm o mesmo sentido aqui, ó. Os vetores são o mesmo sentido, então as forças se somam. Nós vamos precisar fazer no final, depois de calcular, isso aqui. Então vamos fazer os cálculos. Então vamos lá, continuando. O BR vai ser, o resultante vai ser B1 mais o B2. O B1 vai ser a permeabilidade magnética, 4 vezes o π vezes 10 na menos 7, vezes a intensidade de corrente, que nesse caso é 6, 2π vezes 2 centímetros tem que ser passado para metros. Então aqui, 2 centímetros para me passar para metros, eu divido por 100, que vai dar 0,02, que eu vou escrever em notação científica desta maneira. 2 vezes 10 na menos 2. Continuando, vou fazer algumas simplificações. Este com este vai ficar 2, este corta com este, então fica 2 vezes 6, aqui vai ficar 12, vezes 10 na menos 7, ainda dividido por 2 vezes 10 na menos 2. Eu deixei assim propositalmente. Eu posso fazer essa divisão aqui sem problema nenhum. Então, B1 vai ser 6. E como é que eu faço esta parte aqui? Essa parte aqui eu vou fazer aqui no cantinho. De divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base e diminui os expoentes. Aqui tem uma regra de sinal, então vai ficar 10 na 7 mais 2, que vai ser 10 na menos 5. Então, essa aqui vai ser 10 na menos 5, o quê? Tesla. Perfeito? Vamos agora fazer o B2. O B2 vai ser a mesma permeabilidade magnética, só que a intensidade de corrente agora é 3, 2π, vezes a distância, eu já vou botar como a gente fez antes ali. Agora eu vou ser um pouquinho mais direto nos meus cálculos. Vou fazer essa divisão com essa divisão aqui. Então aqui vai dar 2. Vou fazer este com este. Perfeito? E agora aqui, ó, vou cortar esse 2 com esse 2 aqui de baixo. Então o que sobrou? Sobrou 3 vezes
10 na 7 dividido por 10 na menos 2, vai ficar 10 na menos 5 Tesla. Fazendo a última parte, que é a soma dos vetores. Então, porque nós vimos que aqui eles são apontados para o mesmo sentido, então o vetor resultante vai ser a soma de 6 vezes 10 na menos 5 mais 3 vezes 10 na menos 5. Quando eu estou somando e tenho potências da mesma base e mesmo expoente, a gente só soma os números da frente. 6 mais 3 fica 9 vezes 10 na menos 5 Tesla. Então, este vai ser o campo magnético deste ponto aqui. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau!